Muito obrigado, Jesus, por este momento. Muito obrigado por este ambiente. Senhor, nós queremos te render toda glória e toda glória. Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Nos ensina mais um pouquinho nesta noite, nos ajuda mais um pouquinho nesta noite, e eu te darei toda glória. Abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos e ouvidos espirituais para que nós possamos entender tudo aquilo que vem do céu. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos ainda em dons e frutos, e hoje nós vamos encerrar falando de frutos, tá? Nós vamos falar de frutos. Antes da gente começar, eu só quero deixar uma coisinha que eu deixei para trás na semana passada. Quando a gente fala de dons, né? Dons espirituais, de dons do Espírito ou dons de ministério, é normal da gente ficar um pouco ansioso para que a gente possa trabalhar no reino de Deus, para que a gente possa trabalhar no corpo de Cristo, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Então a gente fica um pouco ansioso, e então a gente fica, é normal da gente ficar um pouco, puxa vida, qual que é o meu chamado? O que Deus me chamou para fazer? Será que eu sou um socorro? Será que eu sou um governo? Será que eu sou um intercessor? Será que eu sou um apóstolo, um profeta? Isso é normal. Será que eu sou um pastor? Isso é normal da gente ficar ansioso por conta que a gente está falando do assunto. Mas eu quero acalmar o seu coração, te trazendo algo para você compreender. Não se preocupe com essas coisas. O que vocês estão adquirindo aqui é entendimento da verdade, entendimento dos pilares da palavra de Deus. Mas não fica com o seu coração ansioso nisso. Guarde uma coisa: nós somos árvores no jardim de Deus. Imagina um jardim cheio de árvore bonita, árvore frutífera, né? Nós somos árvores no jardim de Deus. Então, às vezes está crescendo uma árvorezinha ali, a gente fala, rapaz, e ela é pé de manga, ó, eu acho que é pé de manga. E aí quando vai crescendo, vai desenvolvendo, fala, rapaz, eu errei feio, não é pé de manga não, é pé de goiaba, né? Ou aquela ali, rapaz, é pé de goiaba, não é pé de goiaba não, é pé de limão, né? Então a gente não pode, quando você começa a entregar a sua vida para Jesus e começa a viver com Deus, é muito comum da gente ficar ansioso, mas não se preocupe, porque nós somos árvores no jardim de Deus. Então, Deus tem o seu jardim, e nós somos as arvorezinhas dele, que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, e quando vê, as pessoas estão vendo a sua vida e falam, olha só, fulano, olha que tremendo, que é a vida da Isadora, olha que tremendo que é a vida do André, olha que tremendo que é a vida da Adriana, da Letícia, assim vai. Olha, a vida dela está puxando para isso. Rapaz, quem diria uma pregadora? Eu nunca achei que a minha esposa ia ser uma pregadora, porque eu vi Deus, ela começando a vida dela, a vida em Deus dela, Deus levantando ela como uma intercessora, e ela foi uma intercessora durante tempo, e agora Deus está abrindo. Quando eu falo agora, não é agora, né? Nesses últimos tempos, Deus, eu vou te acrescentar alguma coisa. Então, quando a gente fala de dons, não se preocupe, a gente está trazendo entendimento correto para vocês, mas não é para você, o que eu vou fazer? Não fica que nem o Chaves, e é isso, e é aquilo, não, fica tranquilo, está tudo bem. Semana que vem, se eu fosse você, eu não perderia, porque nós vamos falar das fases de uma vida cristã, ok? Então, nós aprendemos sobre dons, correto? O que é dom? Dom é uma capacitação do alto, dada por Deus para cumprimento de um propósito. Hoje nós vamos falar de fruto. O que é fruto? Abre aí, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Vamos ler? Digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo, tá? Porque a carne milita, combate contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Percebe que esse espírito é letra maiúscula, tá? Quando fala espírito na Bíblia com letra maiúscula, na maioria das vezes está querendo dizer o Espírito Santo, tá bom? E quando fala espírito com letra minúscula, está se referindo ao espírito humano ou qualquer outro espírito que não seja o Espírito de Deus, perfeito? Então ele diz aqui: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Continua: mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sobre a lei de Moisés. Continua: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Você sabe o que é lascívia? É desejo desenfreado por imoralidade. Continua: idolatria, feitiçarias. Ai, a minha amiga fez uma simpatia. Quem que já fez simpatia? Isso se enquadra em feitiçaria. Olha só: feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que é divisão. Continua: invejas, bebedices, glutonaria. Eu era um glutão, viu? Deus me curou. Eu não podia ver umas pizzas que eu regaçava tudo e não deixava para ninguém. Glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha que importante. Talvez você nunca ouviu isso na palavra, talvez você nunca leu a palavra e viu isso aí. Olha o que ele fala: quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Continua: mas o fruto do Espírito Santo, vamos ver qual que é? É o amor, a paz, a longanimidade, que o pastor Felipe precisa ter cada vez mais. O pastor Felipe é muito bravo, só Jesus gosta dele. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Continua: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ok. Então, o que é o fruto? Nós vamos falar de fruto hoje. Nós falamos de dons e hoje nós vamos falar do fruto. O que é o fruto? Fruto não é as coisas que você faz para Deus. Eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo isso, aquilo, nossa, eu estou ofertando, eu estou fazendo... Não, isso aí não é fruto. O que é fruto? Anote aí: fruto é a manifestação do caráter de Deus em você. Vou repetir: fruto é a manifestação do caráter de Deus em você, ok? Aleluias. Vamos lá. Nós fomos chamados para frutificar no Senhor. Você acha que você foi chamado para quê? Você acha que você foi chamado para frutificar, sim ou não? Por quê? Vamos ver. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 16. João 15,
versículo 16. Vamos ver o que diz. Travou? João 15, 16. Vamos lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, é Jesus falando. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Só isso. Então, o Senhor nos chamou para quê? Jesus falou: eu vos designei para que vá e dedes fruto. Agora abre a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 8. Então o Senhor nos chamou, Jesus veio para cumprir um propósito de cruz. Para quê? Para que eu e você, nós pudéssemos frutificar nele, ok? João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Mantenha aí, por favor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então o Senhor nos chamou para que a gente possa dar fruto. E por que Ele quer que a gente dê fruto? Porque quando eu dou fruto, quando eu frutifico, quando eu tenho procedimentos segundo o caráter de Deus no meu dia a dia, eu glorifico o nome de Jesus. O que é glorificar? Eu honro o nome dele, entende? Tem sentido eu frequentar culto e ficar mentindo para o meu próximo? Sim ou não? Tem sentido eu ir para o culto e trair a minha esposa? Tem sentido eu ir para o culto e trair o meu marido? Tem sentido eu ir para o culto e nos meus negócios eu ficar enganando os meus clientes? Não, porque esses procedimentos são procedimentos que não são frutos de Deus. Esses procedimentos são obras da carne, e a Bíblia diz que quem vive vivendo uma vida debaixo de obra da carne não herdará o reino dos céus. Então o Senhor nos chama para que nós possamos dar frutos. E por que Ele quer que a gente dê fruto? Para que o nome dele seja glorificado, ok? Mas Felipe, nós vamos errar? Claro que nós vamos errar, a gente é ser humano, a gente tem falha. Mas Deus está sempre observando o que está lá dentro de nós. Deus está sempre observando as intenções do nosso coração. Você sabe por que muitas pessoas não destravam a vida deles na terra em Deus? Porque eles são falsos com eles mesmos, eles enganam eles mesmos. Eles vão lá, buscam a Deus, mas eles querem mostrar para Deus que eles estão buscando Deus. Deus, eu estou dando aqui minha oferta, eu vim no culto, eu vim na missa, o Senhor me abençoa. E aí Deus fala assim: o que adianta você fazer tudo isso, mas o seu procedimento na rua é tudo contrário àquilo que a minha palavra diz? Não tem valor nenhum. Você entende que nós não estamos falando de religião? Nós estamos falando de uma vida que anda com Deus, de uma vida que você vive com Deus aqui na terra. Jesus não veio estabelecer religião. Quem criou religião foi o homem. Jesus só veio cumprir um propósito, o propósito de cruz. Para quê? Para que eu e você, nós pudéssemos nascer de novo. E uma vez que eu e você, nós nascemos de novo, agora nós podemos frutificar nele. Nós podemos ter procedimentos, comportamentos segundo Deus. E a gente tem que fazer uma autoanálise diariamente. Como é que tem sido o meu procedimento? Como é que tem sido o meu procedimento? Será que eu tenho feito muita fofoquinha? Será que eu tenho falado do vizinho? Né?
Então, tudo isso a gente tem que observar, porque Deus nos avalia pelo fruto, não é pelo dom. Nós falamos nas aulas passadas que o dom é de quem? É do homem ou é de Deus? É de Deus. O dom é Deus operando em você, mas Deus te avalia pelo fruto. Vamos lá. Nós não conseguimos dar fruto por esforço próprio. Guarda esse pilar. Nós não conseguimos dar fruto por esforço próprio. Abra sua Bíblia aí. João, capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, o pai. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Continua. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Continua. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então Jesus estava falando assim, ó, eu sou a videira, meu pai é agricultor. E aí ele fala assim, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. O que ele estava querendo dizer? Ele está falando assim, ó, eu sou a árvore frutífera e vocês são o ramo delas. Aí ele fala assim, ó, nenhum ramo consegue dar fruto por si só. O que ele está falando? Se você pegar uma árvore frutífera e pegar um raminho dela e quebrar ela, o raminho da árvore, ele consegue dar fruto sozinho? Sim ou não? Na sua cabeça? Não. Sabe o que Jesus está falando? Eu já sei que depois do pecado de Adão, você não consegue dar coisa boa por si só. Eu já sei que depois do pecado de Adão, você é ruim. É isso que Jesus está falando. Sério, pastor? Mas até o Senhor é ruim? Eu sou ruim. Sou pior que todos vocês. É só Jesus que ama eu. Ué. Porque eu no meu natural, eu quero arrancar o pescoço de um, de outro. Eu sou ruim. Jesus só chama os ruins, viu? Guarda isso. O apóstolo Paulo era um assassino. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Sabe o que ele era? Um assassino. Tá bom para você? Chupa essa manga. Então, Jesus está falando assim, ó, todo ramo não consegue dar fruto por si só. Ele está falando assim, ó, eu já sei que depois do pecado de Adão, você agora tem problema na sua carne e você não consegue frutificar em mim. Você não consegue dar frutos meus dentro de você. Você não consegue produzir fruto. Mas aí ele fala assim, porém, se o ramo estiver enxertado na videira, então ele consegue dar fruto. Quem é a videira? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Ele está falando assim, se você estiver conectado em mim, na minha palavra, você então começará a dar fruto. Aleluias. Então não existe um esforço próprio para você frutificar. Ai pastor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo. Esquece, você não vai adiantar nada. Na religião ensina que você tem que fazer um monte de coisa, né? Tem que pagar promessa, tem que andar de joelho daqui lá, tem que subir em monte, né? Não é assim. Eu vou dar 1 milhão aqui para colher 2.
Isso tudo é religião. Jesus falou: eu já sei que você não consegue frutificar, mas você quer uma solução? Fique conectado comigo, fique enxertado em mim, eu sou a videira. E se você ficar enxertado em mim, não em religião, mas em mim, não em missa, não em culto, mas em mim. Eu não estou dizendo para você não frequentar um culto, mas fique enxertado em mim, se alimenta da minha palavra, passa tempo a sós comigo orando em línguas, vai para o jejum, fica comigo, se edifica. Se você fizer isso, será inevitável de você não dar fruto. Será inevitável de você não ter procedimento segundo o meu. Você vai ter procedimento segundo a minha natureza. Está entendendo? O que agrada a Deus é que você frequente culto ou que você tenha um procedimento segundo dele? Fala para mim. Você tem um procedimento segundo dele. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não deve frequentar culto, pelo amor de Deus. A gente já falou disso e a gente quer amadurecer você nessa questão. Mas eu estou querendo dizer para você que a vida cristã não se resume numa missa ou num culto, que a maioria de nós fomos treinados assim, não é? Eu vou lá no culto, Deus, eu fiz minha parte, agora é com o Senhor. Que engano! Por isso que você não consegue acessar Deus, porque você está tentando acessar Deus por meio de uma obra. Não é assim não. Você quer deixar Jesus feliz com você? Quando uma pessoa der um tapa na sua orelha, você oferece a outra face. Mas não é oferecer a outra, bate aqui não. Sabe o que ele está falando? Mostra a minha face, a minha natureza, a face de Cristo. Se ele está agindo com você com maldade, age com bondade. Se a pessoa está sendo injusta com você, seja justa. Se a pessoa fala mal de você, fala bem dela. Meu Deus, aí eu quero ver se você é crente, hein? Oi. Dá conta de uma pessoa que fala mal do você e você fala bem dela? Dá conta ou não? Oi. Isso é evangelho. Então, quando nós frutificamos no Senhor, aí a gente dá fruto. Aleluias. Vamos lá. O evangelho é transformação. O evangelho é viver em um novo procedimento. Repete comigo: o evangelho é transformação. Se eu não estou sendo transformado, então eu não recebi o evangelho, ou então eu não quero o evangelho. Entendeu? Vamos lá. Por exemplo, depois que eu conheci Deus, eu nunca mais fiquei preocupado com a minha esposa, com um negócio de ciúmes, alguma coisa do tipo. Sabe por quê? Porque os ciúmes vêm do mais profundo do inferno. E eu preciso falar disso aqui porque vai ficar registrado no YouTube. E talvez uma pessoa que está ouvindo aqui agora e ela tem esse problema. Ciúme, já viu aquela pessoa que fala um pouquinho de ciúme significa que é amor? Engano. Porque o fruto do amor é confiança. E aí sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu tinha que conduzir a minha esposa para andar com Deus. E se ela andasse com Deus, ela ia ser apaixonada por Deus. E se ela fosse apaixonada por Deus, o que acontece? Ela vai querer agradar quem? A Deus. E a fidelidade vai ser algo natural, ok? Isso é bom para ajudar muitos casais que fica se desgastando no relacionamento por conta de bobeira. O evangelho é transformação. Efésios capítulo 4, Efésios 4, 25 ao 31. Por que eu leio bastante versículo para você? Para você ter como fundamento, entendeu? Depois vocês entram no canal nosso do YouTube e vocês vão ouvir tudo isso aqui, tá bom? Efésios capítulo 4, do 25 ao 31. Por isso, olha o que o apóstolo Paulo fala: por isso, meus irmãos, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Aguenta aí.
Ai, o pastor ficou bravo. Ai, a irmã ficou brava. Ai, o irmão ficou bravo. Querido, na esfera da ira, está tudo certo aí. Quem que não é ser humano aqui? Tem algum extraterrestre? Não tem problema você ficar bravo. O problema é você pecar. Tem gente que fala coisa, eu fico louco. Eu falo, Deus, eu vou xingar. E aí Deus fala, não. Eu irei, mas não pequei. Agora, quando você solta o palavrão, ou você fala alguma coisa, uma palavra cortante, aí está pecando. Mas a ira, normal aí. Você é ser humano aí. Vai falar que você nunca ficou chateado com alguma fala de alguém? Está tudo bem. Vai falar que você nunca ficou indignado com alguma coisa? Está tudo bem. Você só não precisa pecar. Irai-vos, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aí, ó, quando você faz coisa, você está dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe, você sabe? Nenhuma palavra tortuosa, nenhuma palavra enganosa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão. A gente precisa ser tratado nessa área, não precisa? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra mentirosa. Ah, minha vida está isso, minha vida está aquilo. Aí ele fala aqui, ó, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Continua. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Só até aí. Você percebe que está tudo na palavra? Está tudo escrito, está tudo lá. O Evangelho é transformação. Querido, você tem uma falha ou outra, está tudo bem, a gente é ser humano, nós estamos num processo. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Glória em glória. Agora, Felipe, eu estou indo para o culto. Felipe, eu estou indo para a missa, sei lá o que você está fazendo. Eu estou indo lá, mas a sua vida está a mesma? Tem coisa errada aí. Ou você não está recebendo o Evangelho puro, ou você está recebendo o Evangelho puro e você não está dando uma resposta. Entende? Ou seja, ou você não está abrindo o seu coração de verdade. Entende? Porque o Evangelho é transformação. Querido, no dia que eu li essas coisas, quando eu li essas coisas, como é que você volta a ser normal de novo? Vamos falar aqui, vocês não amam a Deus? Quem ama a Deus aqui? Quando você vê coisas da palavra de Deus, que é conselho de Deus para nós, falando, ó, não faz isso, não faz aquilo, como é que eu volto a fazer? Tem jeito não, moço. Às vezes você pode dar uma deslizada aqui ou outra, mas, ô louco, entende? A palavra de Deus tem poder para nos lavar. Abre aí, 2 Coríntios 3,18. O que eu quero mostrar para você? Que o Evangelho é transformação. O Evangelho é fruto. Não adianta você falar que é cristão, não adianta você falar que é cristã e você não anda no caráter de Deus, e você vive num caráter do mundo. Nós estamos entrando no carnaval agora. Se você que frequenta culto, está ouvindo aí na internet, se você que frequenta culto, missa, sei lá o que for, e você está no carnaval, querido, deixa eu te dar uma notícia. Você está no ambiente da festa da carne. Carnaval é festa da carne. Você fica livre, faz o que você quiser. Mas se você está na festa da carne, você está agradando a Deus ou o diabo? O diabo. Aí é com você. Ah, Felipe, mas eu quero. Amém, está tudo bem, você é livre, está tudo bem. Aí já não é mais o meu trabalho. Eu lavo as minhas mãos.
Porque o meu trabalho é apontar o caminho verdadeiro. O que você vai fazer aí é com você. Entendeu? E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iam ter comichão no ouvido. Sabe o que é isso? Eles não vão querer ouvir a sã doutrina. Porque iam ter homens que iam falar a verdade e eles falam assim: para de falar isso. A gente quer um evangelho gostosinho, que pode tudo. Felipe, o que pode e o que não pode? Sabe qual que é a minha resposta? Vai ler a Bíblia. Você vai ver lá o que pode e o que não pode aí. A Bíblia é para todos. Quando eu era novinho na fé, eu fui ler 1 João. Aí quando eu fui ler 1 João, eu quebrei a cara. Porque lá em 1 João fala assim: não ameis este mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu falei: meu Deus, eu já rodei de cara. Sabe quem está falando? Se você ama a cultura desse mundo, lá vou eu, vai lá, vai, quer ir para a avenida, vai. E quando o pastor Felipe me vê, eu vou te dar um abraço, meu querido, tudo bom, Deus abençoe. Sabe por quê? Porque a fé é individual. Quando Jesus vem buscar a igreja, não fica bravo se você ficar de fora. Você vai ver o pastor Felipe: tchau, querido, leva do lá vou eu. Ué. E eu sei que muitos de vocês entendem errado, e vocês falam assim: não, mas Deus é amor, está tudo certo. Não, querido, a natureza de Deus é santa. É santa. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Olha o nome dele, Espírito Santo. Não é sabor, santidade. Espírito Santo. Qual que é a função do Espírito Santo? Te santificar. O que é santificação? Separação. Qual que é a ideia de Deus? Separar você de quem? Desse mundo. Separar você de quem? De você mesmo, dos seus próprios conselhos. Porque os seus conselhos, a Bíblia fala que o coração do homem pecador, ele corre atrás do pecado a passos largos, entende? Então, se não for para eu frutificar, tem coisa errada. O evangelho é transformação. Não tem como eu ficar a vida inteira no pecadinho de estimação. O pecado está tão na vida da pessoa que virou estimação. Então sabe o que é? Que eu tenho esse vício aqui e aqui. Para com isso, desculpa. Evangelho é procedimento. Deus falou: não vai para a esquerda, vai para a direita. Ou seja, se Deus falou para eu não ir para a esquerda, poxa vida, eu vou para a direita. Mas eu estou insistindo na esquerda, eu não consigo, é mais forte do que eu. Repete comigo uma coisa: o evangelho é igual matemática. 1 mais 1 é 2. É simples. Por que eu não estou desfrutando? Você acha que a culpa é de Deus ou a culpa é nossa? Fala a verdade. Deus tem problema em fazer alguma coisa para nós? A Bíblia fala que Ele é o Deus do impossível. Mas por que Ele não faz? Porque Deus, guarde isso, só se identifica com a verdade que você vive. Ele só se identifica com o procedimento segundo a natureza dele. Não tem sentido você falar que ama Jesus e você está vivendo uma vida contrária àquilo que Ele diz, entende? E não estou dizendo que você tem que ser santinho, não, porque quem te santifica é o Espírito Santo. Mas uma vez que você tem luz, entendimento da verdade, minimamente você precisa viver isso. Vamos continuar? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, aleluias, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós somos transformados de glória em glória, e vamos parecendo cada vez mais com Jesus. Não tem sentido eu falar que eu sou filho de Deus e não parecer com Ele, porque o filho carrega o DNA do pai. Meu filho é branquinho, é pai de negão e branquinho, puxou para a mãe. Só que é o seguinte, vai ver ele dormindo, parece comigo, ele tem um monte de trejeito meu. Por quê? Porque é filho carrega o DNA dos pais. Como é que você pode dizer que você é filho de Deus e você não carrega o DNA dele?
Como é que você fala que você é filho de Deus, você está roubando o próximo? Como é que você fala que você é filho de Deus, está sendo injusto com as pessoas? Como é que você fala que você é filho de Deus, fica na fofoca? Como é que você fala que você é filho de Deus, você está matando seu irmão? Mateus capítulo 5, versículo 20 a 26. Porque vos digo, Jesus falando, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Continua. Ouvirdes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. A quem proferir um insulto contra o seu irmão estará sujeito a um julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Continua. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho nessa vida, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido na prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus que falou isso. Então ele fala assim, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, não tem valor nenhum. Sabe quem que eram os escribas e fariseus? Lembra que a gente falou sobre religiosidade? Eram os religiosos da época. Ele está falando assim, se a vida que você vive não for melhor do que a de um religioso, porque o religioso é o hipócrita, é aquela pessoa que, aleluias, glória a Deus, oh, aleluias, terno, gravata, aleluias. Ele está falando assim, ele é um hipócrita, porque ele, por fora ele parece que é santo, mas está cheio de problema. Aí Jesus fala assim, os escribas e fariseus eram hipócritas, por fora, Jesus fala assim, vocês por fora estão limpos, mas por dentro são sujos, é sepulcro caiado. Então, Jesus falou assim, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos fariseus, não tem valor nenhum. Sabe o que ele está falando? Se a vida que você vive não for melhor que a de um religioso, não tem valor nenhum. Aí ele fala aqui, se quando você for ofertar, levar a tua oferta no altar, e você lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, você percebe que ele não está falando que é você que tem problema com a pessoa, mas que a pessoa tem problema com você? Olha o que ele está falando. Se quando você for levar a tua oferta no altar, e você lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, volta, vai lá, reconcilia com ele, me perdoa, meu irmão. Mas Deus, é ele que está errado, eu não tenho nada. Me perdoa, meu irmão. A gente só quer pedir perdão quando a gente erra, né? E quanto ao contrário? Deus, mas eu não fiz nada para o Léo, foi ele que fez para mim. Ô Léo, me perdoa. Você quer quebrar um cara? Quando ele está errado e você está certo, pede perdão para ele. Ô querido, me perdoa. Você quebra ele no meio. Daqui a pouco ele está lá, aí passa uns 2, 3 dias, ou num dia mesmo ele já está, querido, me perdoa, eu que errei, cara, eu que errei com você. Você quer desarmar um cara, é fazer isso. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu não consigo, Felipe, ir lá no culto, eu não consigo, porque eu tenho um problema com fulano, ciclano, eu acho que o comportamento deles não é adequado, tal. Eu falei, entendi. Eu falei, se você não consegue perdoar o seu próximo, nem fala que você é filho de Deus. Se você não consegue estender amor para o seu próximo, vai embora. Falei, se a sua justiça não for melhor que a de um religioso, vai. Porque se você está dizendo que você entende qual é o procedimento correto, então você está dizendo para mim que você é um irmão, uma irmã mais velho. Se você é um irmão, uma irmã mais velha que já entendeu o que a pessoa não entendeu, quem que tem que viver?
Quem que tem que viver? O irmão mais velho ou o irmão mais novo? Qual que é o grau de responsabilidade? O irmão mais velho. Se vocês ouvirem o desaforo que eu ouço toda semana, tem muitos que querem ministério e eles não sabem nada do que estão falando. Querido, Deus me chamou, eu era empresário, Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu larguei tudo para pregar o Evangelho, e é muito bom andar com Deus, é muito bom, porque você desfruta do bônus, mas tem o ônus. Sabe qual que é o ônus? A palavra de Deus diz assim, que a nós não foi dado somente crer nele, mas padecer por ele. Jesus, ele foi crucificado justo ou injustamente? Injustamente. A Bíblia fala que se o dono da casa padeceu por isso, quanto mais seus servos. Querido, eu sou chamado de picareta aí fora, eu sou chamado de ladrão. Eu não peço R$1 para ninguém. Aqui, quando você tem aqui, ó, você sabia que eu poderia desfrutar dessa oferta que entra aqui no gasofilaço? Biblicamente, mas eu não faço isso. Tudo que entra aqui no gasofilaço. Você já viu a gente constrangendo você para você dar oferta aqui? Alguém já viu? Ó, que se você não der, o devorador. Você já viu? Acho que não. E sabe o que as pessoas falam? Ele quer coisas, ele quer dinheiro. Quando Deus me abençoa, sabe o que eles falam? Não foi isso não, foi outra coisa. Você acha que é gostoso para a alma a gente ouvir isso? Não. Eu ouço isso direto. Ih, aquele lá quer seu dinheiro. Todo mundo que eu cheguei para servir, sabe o que eles falam? Felipe, você acredita que eu achava que você era um picareta? Eu falo, eu já sei, já. Uma vez uma amiga minha empresária falou assim para mim, Felipe, o que você é? Eu falei, eu não sei, eu sou o que você acha que eu sou. Eu falei, eu posso ser o Felipe, posso ser um picareta, eu posso ser um pastor. Você escolhe. Ela falou, você é um pastor. Eu falei, amém. Se tu o dizes, amém. Então, quando você vai, Jesus está falando, quando você vai fazer algo para mim, e você lembrar que seu irmão está com um problema com você, vai lá, se reconcilia com ele, depois você dá a sua oferta. Tem gente que oferta no reino de Deus, mas está ofendido com o próximo, não tem valor nenhum sua oferta. Eu não sou abençoado, Deus não cuida das minhas coisas, mas você está cheio de mágoa dentro do você, caramba. Uai. Atos capítulo 3, versículo 19. Está valendo hoje? Está valendo? Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que serem cancelados os vossos pecados. Mateus capítulo 5, 43 e 48. Mateus 5, 43, 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você está orando para quem te persegue? No trabalho? Você está orando para quem fala mal de você? Isso é fruto. Queridos, o que eu mais sirvo é a gente que fala mal de mim. Eles falam mal de mim, passa um tempo, depois Deus traz eles de volta, e aí Deus fala, serve eles, e aí eu vou lá, assim, normal. A ideia de Deus é te aperfeiçoar num nível de amor cada vez maior, aleluia. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Vai, continua. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha o que ele está falando. Se você ama quem te ama, então você está igualzinho ao mundo. Esse mundo aqui, os religiosos e esse mundo, eles amam quem amam eles. Agora, se amar quem não te ama, aí eu quero ver. É isso que Jesus está falando. Só que aqui eu estou traduzindo nas minhas palavras. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo?
Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Querido, nós estamos aqui para frutificar. Se for para servir Jesus e viver uma vida igual a do mundo, eu volto para o mundo. No mundo, quem faz mal para mim, eu dou no meio. No reino, quem faz mal para mim, eu dou amor. Aleluias. Você ser firme em Deus e você revidar com injustiça são duas coisas completamente distintas. Tem muitas pessoas que entendem errado o que é ser cristão. A gente acha que ser cristão é ser tonto também. Não é ser tonto, não. Eu sou um cara muito firme. Eu tenho um espírito muito firme. E às vezes, dependendo da coisa, eu vou falar não, não e não. E ponto final. E ponto final. Guarda uma coisa, eu ouvi de um homem de Deus, um amigo meu. Não significa que eu não sorrio para você, que quer dizer que eu não te amo. A gente acha que... Sabe o que vocês acham? Quando a gente falou de dom, a gente acha que o dom do pastor é tudo bonzinho, né? Você sabia que o dom do pastor é o mais bravo que tem? Sabe por quê? Porque o trabalho dele é cuidar do rebanho. É o mais bravo. Meus filhos, enquanto você está aqui reunindo comigo e está tudo ok, beleza. Se eu ver que você está distorcendo a mensagem de Cristo no coração das pessoas, você vai se ver comigo. Eu vou te chamar para um café diferente. Eu vou dar no meio seu. Eu sei o que eu falo. É o meu trabalho. Aí as pessoas, nossa, mas isso é um pastor? É. O pastor, ele tem que estar com a espingarda o tempo todo vigilante. Chegou o lobo, ele tchau. Tiago capítulo 3, 14 a 18. Está valendo hoje? Vamos lá, Filipão. Tiago 3, do 14 ao 18. Se pelo contrário tendes em vosso coração, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, meus filhos, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Olha o que ele está falando. Inveja, isso aí é tudo o diabo. Continua. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Queridos, continua. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Meu Deus, eu amo esse versículo. Para que os que promovem a paz. Como é que eu sei que o meu irmão está andando errado ou está andando certo? Observa a vida dele, os frutos. Que fruto que está vindo aí? Está vindo obra da carne ou fruto do Espírito? Tem paz ou não tem paz? Uma pessoa que está atormentada, você acha que ela está andando em Deus? Não está andando em Deus, não. Ô, mas eu estou buscando Deus, tem alguma coisa errada. Você está atormentado, Deus, o Espírito de Deus não vai te levar para tormento. O Espírito de Deus vai te levar para lugares de paz. Guarde isso. Corações que têm inveja, um coração orgulhoso e invejoso, ele vai causar divisão. Eu estou falando isso que eu sou perito, eu sirvo o corpo de Cristo. De tempos em tempos Deus manda um invejoso, um orgulhoso aqui no nosso meio, e aí começa com fala aqui, fala ali, aí começa a pôr defeito de um e outro, aí fala mal dos outros. A pessoa que tem inveja ou orgulho, ela vai promover divisão. O que nos define aos olhos de Deus? Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23. Vocês estão compreendendo o que a gente está falando aqui, gente? O mais importante é vocês entenderem, senão não tem valor nenhum. A gente já está acabando aqui, tá bom? Mateus capítulo 7, do 15 ao 23, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos homens de Deus e mulheres de Deus, que se dizem, que se vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Pelos seus frutos conhecereis. Pelo seu fruto. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolho? Você consegue colher uva de um pé de manga? Você consegue colher manga de um pé de uva? Assim, porém, toda árvore que produz bons frutos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, presta atenção, nem todo o que me diz, é Jesus falando, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aguenta aí. Sabe o que eu vejo isso? Eu vejo no culto, Senhor, eu te amo, aleluia, eu te amo. Nem todo que vai falar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Se você não faz a vontade de Deus, não te credencia ao céu coisa nenhuma. É sério o que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Cristo e o homem. Continua. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Continua. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha o que Jesus falou. O que é o dom? O dom é Deus fluindo em você. O que é o fruto? É o caráter de Deus manifesto em você. Muitos naquele... Você sabe como é que é as pessoas hoje? Se amanhã uma pessoa começar a orar para um cego e o cego for curado na hora, sabe o que a maioria da pessoa faz? Esse é um homem de Deus e tudo que ele falar eles comem. É ou não é? E não estou dizendo que Deus não levanta homens assim que andam em milagres, mas eu estou dizendo que você não deve comer tudo aquilo que você ouve só porque você viu sinais. Porque se você vê sinais, o que é o sinal? É o dom, é Deus fluindo em você. Agora, o que te define aos olhos de Deus? É o dom ou é o fruto? É o fruto. Aonde que está isso? Nós acabamos de ler. Jesus falou assim, naquele grande dia muitos vão falar, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, fizemos tudo isso. E Jesus vai falar explicitamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, Jesus está falando assim, cara, tudo que você operou era eu em você, era o meu dom, era o meu espírito em você. Agora, qual foi o caráter que você viveu nessa terra? Você andou segundo o meu caráter? A internet está cheio de bobagem, guarde isso. É pastor gay, está cheio de bobagem, e você fica comendo lá e achando aleluia, aleluia. Está cheio de bobagem. Oséias, o profeta Oséias falou, o meu povo morre por falta de conhecimento das minhas escrituras. É importante ler Bíblia, para que você não seja enganado. Então os homens de Deus, você tem que fazer uma triagem. Puxa vida, flui sinal nele? Flui, primeira triagem. Eu vejo Deus fluindo nele, amém. Mas isso já credencia o cara? Bom, vamos ver a doutrina dele, aquilo que ele ensina. Aquilo que ele ensina é compatível com a palavra de Deus, com a verdade de Deus? Ah, cara, esse cara está ensinando uns negócios diferentes. Não tem nada a ver com a palavra, não. Opa, fica atento. Como é que é o dia a dia desse cara? Como é que é o dia a dia desse homem de Deus, dessa mulher de Deus? Como é que é o caráter dele? Tem falha? Todo mundo tem, mas como é que é o caráter dele? Esse cara é de verdade? Anda comigo. Quer dar umas voltas comigo? Me chama para uns café, eu chamo você também para uns café, eu pago, você paga. Vamos tomar uns café.
Você vai me conhecer um pouco. Eu sou um homem muito bravo, viu? Bravo. É só Deus que me segura. Mas eu vou te falar, eu sou um cara de verdade. Eu sou um cara de verdade. Eu amo Jesus de verdade. Tenho falha, como todo mundo tem. Às vezes dou uns excessos de brabeza, mas eu sou de verdade. Sabe por quê? Porque eu vou no meu quarto e falo: Jesus, muda a minha vida. Muda a minha vida, porque eu preciso de Ti. E eu não admito falar mentira. Se você está pisando aqui, se você está sentando aqui, pode ter certeza, porque eu sou responsável não daquilo que você vai viver, mas eu sou responsável daquilo que eu estou te dando para você comer. E eu vou prestar contas diante do Senhor aquilo que eu estou fazendo aqui. É muito sério. Judas, capítulo 1, versículo 12 e 13. Estes homens são como... Deixa eu contextualizar para você. Judas, quando ele está escrevendo, não é o Judas que traiu Jesus não, tá? É outro Judas. Quando o Judas está escrevendo a carta, ele fala assim: olha, eu ia escrever para vocês um assunto, mas o Espírito Santo mudou as coisas dentro de mim e pediu para eu escrever para vocês batalhardes pela fé comum. E aí ele começa a falar, porque estavam introduzindo naquele tempo um monte de falso mestre, um monte de falso apóstolo, de falso profeta, e estava trazendo ensinos errados. Olha o que ele falou desses caras. Estes homens são como rocha submersa. Você sabe o que é rocha submersa? Você já viu na Antártica? Antártida, né? Que fala? Antártida, né? O iceberg, ele está assim, ó. Ele só aparece isso aqui, ó. Só que embaixo dele é grande demais. Já viu aquela pessoa que você conversa com ela? Ai, tudo bem. Eu sou um cara que eu sou muito cauteloso com quem quer. Ai, tudo bem, tudo bem. Eu prefiro gente que é tudo espeloteada mesmo, que fala, isso aqui, porque a pessoa que é muito assim, ó, ai, tudo bem, parece que é um anjo, é um satanás escondido. Rocha submersa. Ele aparenta uma coisa para você, mas ele é outra. Vamos lá. São como rocha submersa. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores de si mesmos que se apacentam. Sabe o que é isso? Um pastor de si mesmo que se apacenta? É cara que gosta de ouvir coisa que agrada a ele. Só quer falar de assunto. Agora, fala coisa que desagrada a ele. Ele não gosta. Olha aqui. Nuvem sem água, impelida pelos ventos. Você sabe o que é uma nuvem sem água? Quando você vê uma nuvem preta, o que você fala? Baixou? Por quê? Porque ela está vendendo uma ideia para você que ela vai vir chuva ali. O que é nuvem sem água? É uma pessoa que vive de aparência. Ela tem aparência que é homem de Deus, tem aparência que é mulher de Deus, mas não é nada. Está vazio por dentro. Nuvens sem águas, impelidas, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Você viu o que ele fala lá no anterior? Árvores que em plena estação de fruto não tem fruto. O que é isso? Vida de aparência. Está cheio de cristão vivendo na aparência. Deixa eu falar para você, Deus prefere muito mais um coração verdadeiro do que um coração falso, que fica, Senhor... Já viu na Bíblia que 2 caras foram para o templo, e aí Jesus conta isso. Aí um falou assim: Senhor, graças a Deus, graças te dou, muito obrigado, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu oferto, eu faço aquilo. Aí um outro estava lá, coitado, falou: Senhor, me perdoa, eu sou um homem pecador, tenho falha demais. E Jesus falou assim: desses 2 homens, quem Deus ouviu a oração? Deus quer um coração verdadeiro. Cara, se você tem falha, está tudo bem. Você está no time que Jesus chama.
Agora, você não pode viver como hipócrita. Não tem sentido você falar que ama Jesus, que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, e andar ao contrário daquilo que você fala que é. Esse povo fala que ama a Deus e está no carnaval. Desculpa, gente, eles não amam a Deus coisa nenhuma. Porque o amor é revelado pelas suas obras. O amor é revelado pelo seu procedimento. Tem sentido eu falar que eu amo minha esposa e trair ela? Se eu digo que eu a amo, então eu vou andar no nível daquilo que eu falo. Aleluias. Para a gente finalizar, são os frutos que despertam nas pessoas o desejo de conhecer Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Em outras traduções fala, não, você não. Há uma ardente expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você sabia que o mundo aqui fora quer ver Jesus em você? Mas se você não está fluindo nos frutos, se você não está andando nos frutos, eles não vão ver Jesus coisa nenhuma. E as pessoas não querem Jesus, viu, pastor? Não querem, mentira, eles querem Jesus. Eles não querem religião, mas eles querem Jesus. Quem que não quer ter paz? Quem que não quer ter uma verdadeira alegria? O mundo quer Jesus, mas às vezes você apresenta uma religião, ou às vezes você apresenta a hipocrisia da sua vida. Aí nem eu quero Jesus se eu sou o cara lá, seu amigo, sua amiga. Mas o cara fala de Jesus, que eu tenho que ir lá com ele, lá no culto, lá, mas a vida dele é terrível. Sabe o que você está fazendo? Você está difamando o nome de Jesus, você não está honrando o nome de Jesus, você não está glorificando o nome dele. Atos capítulo 11, versículo 25. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Oi? Continua. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Primeira vez que eles foram chamados de cristãos numa cidade chamada Antioquia. Você sabe por que eu fiz você ler isso aqui? Você sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Você acha que eles foram chamados de cristão por quê? Por causa de título? Hoje em dia é um rótulo que a gente carrega, não é? O que você é? Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico. Querido, esse negócio de evangélico, católico, quem inventou foi o homem. Eu não sou evangélico, eu não sou nem católico, eu sou filho de Deus na terra, aleluia. Isso aí quem criou foi o homem. Eu sou evangélico, eu sou católico. Eu não, eu sou filho de Deus, eu sou um cristão. Mas você acha que eles foram chamados de cristão por quê? Porque eles estavam título, eu sou cristão. Claro que não. Eles foram chamados de cristãos porque o comportamento deles, o procedimento deles eram semelhantes aos de Cristo. Eu fico imaginando na minha mente que fértil, eles agindo, falando igual Cristo. E os caras falam, cara, esses caras estão me lembrando uma pessoa. Rapaz, aquele judeu lá que mataram, como é que é o nome daquele judeu lá? Jesus Cristo, que era o Cristo, né? Ô cristão! Era como um apelido, porque o procedimento deles eram semelhantes ao de Cristo. Quando você está vivendo no fruto do Espírito, as pessoas se conectam com você. Eu fui esses dias no Covabra. Não foi vocês que me falaram que uma amiga sua lá? Foi você, né, Gabi? Ai, nossa, ele é o pastor, né? Alguma coisa, né? Ai, quando ele fala, eu tenho uma paz. E você acha que eu faço força para isso? Eu não sou nada.
Mas o cristão, deixa eu te falar aqui, liberar a paz nos outros não é falar assim, não, aleluia, não, é a sua vida. Eu posso te xingar assim, vagabundo. Mas o cristão de verdade, ele leva o bom perfume de Cristo na terra, independente das suas falhas. Eu vou ter um compromisso no final do mês, e eu vou estar em outra cidade, e aí eu estava fazendo uma reserva no hotel, e aí eu vou liberar uma palavra num evento que vai ter, de um aniversário, e aí eu tive que mudar umas datas tal, aí eu liguei para o pessoal. Quando eu liguei, eles atenderam. Quando eles atenderam, ficou ali eles ficaram meio assim, sabe? Ele falou assim, aí eu não estava ouvindo, eu falei, não estou ouvindo, eu vou ligar de novo. Aí ele falou assim, manda mensagem. Aí eu falei, não, vou ligar, eu gosto de ligar. Aí eu liguei, os caras não atendiam. Eu falei, filha da mãe, fiquei louco na minha carne. Falei, cara, essa geração cada dia está pior, né, de mão de obra. Eles não querem trabalhar, parece que não quer atender, sabe, preguiçoso. E aí minha carne ficou louca, né? Minha carne já queria, quando eu tinha negócio, funcionário comigo, cortava um dobrado. Eu falava, eu vou pagar você bem, mas você está na roça, eu vou cobrar você. O que é justo, eu vou pagar você bem, mas você vai ter que fazer as coisas. E aí eu fiquei louco, eu queria soltar os cachorros. Aí o Espírito Santo falava, não, solta. E eu falava, solta. E minha carne, não solta. E falava, solta. E aí Jesus falou assim para mim, filho, mas e o meu bom perfume? Como é que vai ser? Você vai chegar lá no hotel, você vai falar, eu sou um pastor, e aí? Você vai perder a oportunidade de estabelecer o meu reino lá? Aí eu falei, tá bom, Jesus. Aí mandei uma mensagem mais educada. Falei, poxa vida, estou mandando mensagem aqui para vocês, estou ligando, vocês não atendem, mas tudo bem, vou precisar disso. Guarda uma coisa, se você quiser anotar, o dom atrai, mas o que sustenta é o fruto. Guarde isso. O dom atrai, mas o que sustenta é o fruto. Vou até postar isso na internet hoje. O dom atrai. Por exemplo, se eu começar a operar em sinais aqui, não vai atrair gente? Mas se você começar a andar comigo e ver um mau caráter, você vai continuar comigo? Mas o que sustenta é o fruto. Tem um monte de gente que anda comigo já faz um tempo já. Ele sabe quem eu sou, de verdade. Tem meu coração. E eu tenho certeza que eles falam assim, rapaz, aquele moço lá é atrapalhado, é bravo, mas ele é verdadeiro. E esse cara aí não se vende. Eu tenho certeza disso. A minha esposa fala, ainda bem que Deus levantou o seu, eu sei que tem que estar na frente mesmo, porque o seu não se vende, você é uma porta. E eu sou mesmo, uma portinha. Pode vir. Quando tem as coisas que os outros querem fazer, eu falo, joga para mim, pode jogar aqui. Eu não ligo de ser chamado chato, eu sou chato, não tem problema, porque eu não me vendo. Homens de Deus carregam princípios e valores celestiais. Se você quer ir para o pecado, vá. Eu não quero ir. Valeu hoje, gente. Então ficar de pé. O dom atrai, mas quem sustenta é o fruto. Então hoje a gente encerra essa série. Semana que vem a gente vai falar sobre uma coisa muito importante: as fases de uma vida cristã. Eu acho que é muito importante. Tá bom? Apaga aí, Felipe. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma noite na tua presença. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça. Senhor, me perdoe pelas minhas falhas. Me perdoe pelas minhas transgressões. Muito obrigado, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Espírito Santo, que essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração. Que essa palavra possa confrontar as nossas falhas nessa noite. Que nós possamos viver a tua palavra. Que nós possamos entender que o Evangelho não é frequentar culto, Evangelho não é frequentar reuniões, mas o Evangelho é viver a palavra todos os dias das nossas vidas. Que o Evangelho, Senhor, é praticar aquilo que o Senhor diz. Senhor, nós queremos ser não ouvintes negligentes, mas nós queremos ser
operoso praticante. Muito obrigado por essa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço, seu irmão.